Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é o professor Rodrigo de novo na área, professor de História de 7º ano do Marista Paranaense. Estamos aqui agora de novo para essa aula hoje de Contra-Reforma, né? Então é o prosseguimento da Reforma Protestante, na realidade está dentro do processo da Reforma Protestante. Vocês vão encontrar esses conteúdos lá nas páginas 84 até 89, beleza? Então observe, gente, esse processo da Contra-Reforma, ela começa justamente porque a igreja estava com a imagem bem fragilizada, né? Então, para tentar frear um pouco o avanço desse protestantismo, dessas novas religiões que estavam sendo criadas, a igreja vai tentar reformular, dar uma nova cara para ela também, tá? O que ela vai fazer então? Em 1545 ela vai fazer um concílio. O que é um concílio, professor? Concílio é uma reunião da igreja, né, da alta cúpula da igreja, ou seja, dos cargos mais importantes da igreja. Eles se encontram para definir ou para redefinir alguns dogmas da igreja. O que são dogmas, professor? Dogmas são verdades, né? Verdades que a igreja prega, e toda a doutrina que a igreja prega. Então, como a igreja tinha algumas questões pendentes, como a indulgência, como a questão da moralidade, a venda de cargos eclesiásticos, o que estava trazendo uma imagem negativa para a igreja resolveu rever isso, tá? E ela foi rever justamente nesse concílio, que eu diria que é um dos mais importantes da história da igreja, tá? O concílio de Trento, que ocorreu entre os anos de 1545 até o ano de 1563. Então, logo foram 18 anos. Ela iniciou com o Papa Paulo III, né? Mas ela não vai ser concluída pelo Papa Paulo III. Por quê? Porque 4 papas ao longo desse processo assumiram, né, o papado. Então essa é uma das questões também porque o Concílio de Trento levou tanto tempo. E a gente tem que pensar o seguinte, são 25 sessões, 25 reuniões que aconteceram para definir as verdades da igreja. Então, pense, não era muito fácil mudar assim de um dia para a noite, tá? Essas coisas da igreja. Muito bem. Então, algumas mudanças que foram determinadas por esse concílio, por essa reunião, né, da Igreja Católica. A proibição de vendas de cargos do alto clero. Então, vender agora cargo, né, não poderia mais, seria proibido. A igreja viu que isso era algo bem ruim. A proibição das vendas de indulgências, que era a crítica do Lutero. Lá, lembra que o Lutero fez aquela crítica, principalmente por conta da questão da venda das indulgências, vender o perdão, a salvação das pessoas, livrar as pessoas do purgatório, né? Era uma coisa meio bizarra, assim, também, que não era aceito pelas pessoas. E a igreja também reviu isso. Muito bem, mas a igreja manteve algumas coisas, como, por exemplo, manteve os 7 sacramentos. A Eucaristia, por exemplo, foi mantida. Inclusive, a ideia da transubstanciação, ela não é simplesmente uma representação. A igreja entende como a transformação do suco, né, ou do vinho em sangue de Cristo e a hóstia como o corpo de Cristo. Então essa transubstanciação, essa transformação de verdade ocorre na cerimônia da missa. Então a igreja ainda mantém essa tradição da Eucaristia e dessa transformação, ou seja, dessa transubstanciação, né, ainda como algo validado. A Eucaristia é um dos sacramentos mais importantes e é um dos momentos que a gente tem dentro da missa mais importantes dentro da celebração, né, da missa. Muito bem. Ela vai reafirmar também o celibato clerical. O que é isso, celibato clerical? O padre, né, o representante da igreja, o religioso, ele não poderia casar, ele não poderia ter filhos, ele não poderia ter família. Então ele teria que manter esse celibato, coisa que o protestantismo, por exemplo, derrubou, né? Eles continuaram mantendo ainda. Eles reativaram o Tribunal do Santo Ofício. Eu vou falar um pouquinho do Santo Ofício daqui a pouquinho, da Inquisição principalmente. E todas as reuniões, né, ou melhor, todos os momentos que eram feitos o auto de fé, que era onde a pessoa era julgada, né, o julgamento da pessoa, esse auto de fé, eles eram públicos às vezes, né? Então às vezes eles eram feitos em praça pública, né? E as pessoas acabavam sendo expostas justamente para servir de exemplo para outras pessoas. Muito bem. Então a gente vai ter esse retorno da Inquisição, eu já vou falar um pouquinho melhor sobre elas. Nós vamos também ter a criação de uma lista de livros, um índice de livros proibidos.
Entre eles, lembra lá do Elogio à Loucura, do Erasmo de Roterdã, da aula passada, que eu falei para vocês? Esse livro entrou nessa lista de livros aí proibidos, que era o Index Librorium Prohibitorium, né? Essa lista de livros proibidos tinha uma série de livros proibidos, inclusive algumas traduções da Bíblia, né? Porque a Bíblia, a única tradução considerada correta pela igreja era a Vulgata, que era a tradução para o latim, e essa tradução era considerada a tradução oficial, tanto que a igreja católica ainda manteve o latim como língua oficial, por exemplo. Tá? Continuando. A Inquisição. A Inquisição ela vai ser reativada, embora ela já existia durante a Idade Média. Lá nos anos de 1200 e pouco, né, no século XIII, a igreja tinha criado esse órgão, aí, essa instituição chamada Inquisição. Né, que ficou conhecido como Inquisição, mas era o Tribunal de Santo Ofício. E ela era uma forma de reprimir as pessoas que fugiam à regra da igreja. Então, se você estivesse fugindo da regra da igreja, você estaria sendo condenado pela Inquisição. O pior é que, nesse momento, agora na Idade Moderna, principalmente na Espanha, por exemplo, a Inquisição ela foi extremamente complicada, assim, porque ela caçava pessoas literalmente, mas por uma questão mais política, eu diria, né? Até do que religiosa. Então, as pessoas que tinham divergências com o Estado, com o rei, acabavam então tendo um posicionamento um pouco diferente com a igreja também. Então, e elas eram julgadas pela Inquisição. A Inquisição então funcionou como uma espécie de uma instituição para defender o Estado. Né? Então acabou sendo uma questão mais política, talvez até que religiosa em alguns momentos da história. Porém, a gente vai ter um momento que ficou conhecido como caça às bruxas, né? A caça às bruxas, 80% dessas pessoas que eram caçadas eram mulheres. Geralmente mulheres, viúvas, mulheres pobres. Elas geralmente viviam de fazer remédios, de fazer curandeirismo, né? Então elas eram mal vistas por conta disso. A questão estética da mulher, né? O estereótipo dela também acabava envolvendo isso. Então mulheres que tinham verrugas, mulheres que eram muito magras, corcundas, defeituosas, essas mulheres eram vistas como bruxas também. Ou se ela fosse muito bonita, ela também era vista como uma tentação do demônio, né? Então, que tentava os homens, né? Então, às vezes até a própria beleza era um problema para essa questão. Muito bem. Então, a Inquisição ela vinha justamente para julgar essas pessoas. Digamos assim, a pessoa que estava fora daquele padrão dentro da sociedade, ela era julgada pela Inquisição. Mas o próprio Estado acabava utilizando isso também como forma para julgamento. E era bem pesado, alguns métodos de tortura eram bem complicados. Jogava a pessoa no lago, se ela boiasse, ela não tinha culpa. Mas se ela boiasse, ela tinha culpa, porque ela era muito leve, então ela poderia ser uma bruxa. Se ela afundasse e morresse, ela não tinha culpa, né? Então, uma coisa absurda. Pendurava as pessoas por ganchos, né, nas costas, né, na pele das costas, assim. Penduravam porque para ver se a pessoa sangrava. Se sangrasse, ela não tinha culpa. Se ela não sangrasse, ela tinha culpa. Então, o que eles faziam? Eles tinham técnicas para enfiar esses ganchos nas costas das pessoas, assim, e a pessoa não sangrava. Daí eles diziam que a pessoa era bruxa. Enfim, uma série de torturas, gente. Tortura é o que mais tem dentro da internet para vocês verem. Tem até alguns vídeos, algumas coisas que de repente eu posso sugerir para vocês aí também. Com relação ao Index, livro proibitório, a gente tem um filme também chamado O Nome da Rosa. Tá? Esse filme também é interessante para a gente ver um pouquinho sobre essa lista de livros proibidos. Eu não vou contar o detalhe do filme. Eu acho que tem uma questão de indicação, talvez, não sei se os alunos do sétimo ano possam ver, a questão da indicação, mas é um filme bastante interessante para discutir essa questão dos livros proibidos também. Tá? Guerras religiosas. O que acontece? Depois desse processo da reforma, em muitos lugares vão começar conflitos entre católicos e protestantes. Acho que os dois lugares mais famosos os dois casos, né, mais famosos vão ser a Noite de São Bartolomeu na França, em 1572. Esse episódio acontece
justamente por conta de um festejo, né, de uma comemoração do casamento entre o Henrique de Navarra, que era protestante, com a Marguerite de Valois. A Marguerite de Valois era filha do Carlos V, se não me engano, tá? E o Carlos V, o rei, né, da França. E aí, nesse dia, a ideia era para que esse casamento apaziguasse os ânimos entre protestantes e católicos, mas acabou, na realidade, gerando uma série de conflitos, né? E essa noite de São Bartolomeu, na realidade, durou, não foi só uma noite, foram 20 anos, né? Em que vários huguenotes, como eram chamados os calvinistas dentro da França, foram perseguidos e mortos, né? Dentro da França. Muito bem, nós temos também o caso da Guerra dos 80 Anos, ou a Guerra de Independência da Holanda. A Holanda, ela era um país colonizado pela Espanha, né? Então ela era dominada pela Espanha. E a Espanha também, como lá na Holanda tinha muitos protestantes, a Espanha vai começar a caçar literalmente esses protestantes. Num episódio lá que ficou conhecido como a Fúria do Iconoclasta, quando muitos protestantes entram nas igrejas e começam a destruir várias imagens de santos, o exército espanhol acabou matando mais de 9.000 pessoas, só para a gente ter uma ideia. Isso depois, mais tarde, vai desencadear, depois de 80 anos, né, o processo de independência da Holanda em relação à Espanha também. Tá? Envolve um pouco da história do Brasil também. A gente vai acabar falando disso um pouco mais para frente lá também. Tá bom? Gente, depois nós vamos ter também, como resposta dessa contra-reforma, a criação da Companhia de Jesus. A contra-reforma vai fazer com que a igreja tenha que fazer com que muitas pessoas se tornem adeptas novamente do catolicismo. Então, onde que eu vou buscar essas novas pessoas, né? Além mar. Como a gente já está dentro do processo aqui das grandes navegações, vai ser criada a Companhia de Jesus, que é uma das características da Contra-Reforma também. E a Companhia de Jesus, que foi criada pelo Inácio de Loyola, né? Ele tinha um objetivo de espalhar, né? A missão de espalhar e de catequizar o maior número de pessoas possível. Era uma missão evangelizadora, né? Para salvar almas, salvar pessoas. E aí, então, um dos objetivos era vir para o Novo Mundo, como era chamada a América, e trazer principalmente a pregação, né, de Jesus, enfim, a evangelização dessas pessoas, a catequese, enfim, dessas pessoas, catequizando principalmente os indígenas. Mas ela também se espalhou por vários outros lugares. A Ásia, a África, também teve a influência dessa Companhia de Jesus. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem mais alguma sugestão, alguma questão aí que não ficou em aberto, estou disponível lá para vocês no fórum de discussão e a gente vai conversando aí na sequência, tá bom? Obrigado, um grande beijo, fique com Deus, tô com saudade já de vocês, tamo junto, tá? Beleza? Beijão, tchau!